Olá, vamos para a 11ª aula do nosso curso e o nosso tema hoje é o pós-prova. Já compartilhei o slide com você. Esse tema, embora pareça de segunda importância, ele é importante e importantíssimo por dois motivos. O primeiro, ainda nesse momento você pode melhorar o seu desempenho na prova. Pode melhorar, já vou mostrar o porquê. E o segundo, é aqui que você tem a melhor oportunidade de todas entre esta prova que acabou agora e o próximo concurso que você vai fazer de melhorar. É nesse momento aqui que você vai ter a melhor oportunidade de ter um ganho de qualidade no seu estudo. Então são duas questões importantíssimas. Uma, você continua com chance de melhorar o seu desempenho na prova que já passou, e você tem a maior oportunidade de todas nesse momento, logo após a realização da prova, de melhorar o desempenho para a próxima. Além de, é claro, se você vai passar nessa primeira etapa e ela tem outras etapas, ou essa já foi uma segunda etapa e você tem uma terceira etapa do concurso, é o momento de você iniciar um novo ciclo, né? Mas isso a gente vai falar rapidamente no final ali. Então deixa eu explicar um pouquinho, através do nosso menu diário aqui, o que eu quero dizer com você ainda ter como melhorar o seu desempenho. Vamos lá, falar o nosso menu então primeiro. A gente vai falar um pouco de gabarito, de comunidades, de ranqueamento, de recursos. E é aqui que eu quero falar que você ainda pode melhorar o seu desempenho na prova e falar um pouco das outras fases, ok? Em relação a gabarito, eu já falei na aula anterior, fique até o final para você poder levar o seu rascunho da prova e o rascunho do seu gabarito para casa, onde você vai ter anotado as suas respostas e, além de tudo, né, como tem várias provas, normalmente um concurso eles fazem vários tipos de prova para não ter cola, prova A, B, C, D, E, onde eles só invertem a ordem das questões. Então, às vezes, se você só levar se eles permitirem que você leve só uma anotação das suas respostas e você não souber a ordem das suas questões, não adianta nada. Então, assim, você pode até conseguir fazer um gabarito ali e tal, mas você não vai conseguir ver as respostas que você deu, lembrar das dúvidas que você teve na hora. Então, fique até o final para você poder levar consigo os rascunhos para casa, ok? Então, assim, quando sai o gabarito provisório, normalmente ele sai no dia seguinte, uns 2 dias depois, você já tem uma visão básica, praticamente definitiva ali de como você foi na prova, né? Vai restar a análise dos recursos, mas ainda você já tem uma boa visão ali. Então, se você conseguiu quanto antes analisar o gabarito, você já sabe se você, por exemplo, passou por uma segunda fase, ou se você tem uma chance grande de passar. Então, você já começa ali a fazer o seu planejamento, stricto sensu, para a próxima fase. A partir do que você estudou para a primeira, você vai analisar no que foi melhor, no que foi pior. Se é uma prova discursiva, você vai melhorar a tua escrita, vai ver o que você acertou mais, o que errou mais, e já vai poder planejar desde aí. Desde o primeiro momento, desde o dia da prova. Porque, embora o gabarito provisório ele saia no dia seguinte, em regra, quando você chegar em casa, e se você entrar numa comunidade, daquelas comunidades pós-prova, eu até já vou mudar aqui o slide, desculpe, não é uma comunidade pós-prova, uma comunidade que existe antes da prova, no meio da prova, depois da prova, mas quando você chegar em casa já vai ter um monte de gente lá comentando a prova. Ah, e o que vocês responderam na A, na B e tal? Aí vai entrar um professor de cursinho, com o objetivo até de tornar o nome dele conhecido, o cursinho dele conhecido, e vai ter acesso a uma prova e vai resolver. No final da noite, você já vai ter um gabarito alternativo, feito por professores. Principalmente nos concursos maiores, nacionais, isso é bem comum. Você termina a noite já sabendo tudo. Às vezes esse gabarito que o professor faz é até melhor do que o oficial, porque ele faz, e daí sai o oficial, o pessoal recorre de acordo com o que o professor... Até os professores ajudam as pessoas a recorrer às vezes, e às vezes esse gabarito é mais oficial do que oficial, no final das contas, né? Maneira de dizer, é claro, né? Porque depois de aceito, daí quando sai o gabarito final, às vezes ele é mais próximo do que um professor fez do que o gabarito prévio oficial. Então, assim, é legal você levar o teu gabarito para casa e aí começar a participar de comunidades, se você ainda não participava. E lá você vai conseguir já ver teu desempenho, aí você vai conseguir raciocinar, falar assim, poxa, aqui eu ia marcar a B, marquei a C, a B estava certa. Não vai mais esquecer daquilo.
falo assim, poxa, eu tava entre duas, errei, mas você não vai mais esquecer. Aquele conteúdo você absorveu para sempre, porque é um momento de muita exaltação. Você sai da prova, você sai meio eufórico e tal. Então você vai chegar ali, você vai ter ânimo, mesmo que você esteja cansado daquele período de pré-prova, prova. Você vai dormir às 3 da manhã nesse dia. E você vai ver muita coisa. E aí, com isso, você vai gravar muita coisa e você está estudando já para as próximas etapas, sem nem perceber. Ou, caso você não tenha sucesso nessa etapa, para um próximo concurso. Então é muito legal esse pós-prova por isso. Então você tem que sair, tem que procurar. Procura uma comunidade, procura uma vez, às vezes tem professor fazendo live sobre a prova. Você vai achar algum lugar onde você vai viver essa prova, mas para isso é essencial que você saia com o gabarito. Ainda nessas comunidades é legal que o pessoal também faz rankings. O pessoal lá que é acostumado, faz muito concurso, tem sempre um lá que entende mais de probabilidade. Então as pessoas falam assim, conferi meu gabarito, acertei 56. O outro fala lá quantos que ele acertou e daqui a pouco tem 200 pessoas, o cara sabe mexer na probabilidade ali. E ele fala, e tem sempre as instruções de como você interpretar ali. Então vai estar lá, se você estiver na posição 50, 55, significa que na hora de que sair o resultado geral você estará na posição tal a tal. Geralmente dá certo, dá bem certo. Eu lembro uma época até isso de 15 anos atrás de ter até um aplicativo, não que não existia smartphone, né, mas era na internet, tinha um site lá era só disso, não sei se existe, não pesquisei agora, mas você ia lá, escolhia teu concurso, postava a tua nota, tinha 200 pessoas postando nota, ele já te dava a tua provável posição. Isso é legal, você vive. E nesse momento você está vivendo ali, se você foi bem, você já fica mais empolgado a ver onde está teu erro, já começa a estudar. Muito importante isso no pós-prova. E, especificamente, é óbvio, a parte mais séria, digamos assim, no pós-prova, é depois que você analisar esses gabaritos não oficiais, oficiais, o que uma pessoa fala da prova, o que outro fala. Se você achar que você tem fundamento, é hora de recorrer. Mas aí também é importante estar nas comunidades, porque às vezes você já olha lá, o cara fala assim, recorri, já protocolei e tal. Claro que você não vai acreditar em qualquer coisa, né? Às vezes o cara falou que recorreu, não recorreu e você perde. Então, assim, na dúvida, recorra também. Mas às vezes você vê que tem tanta gente recorrendo que nem é necessário recorrer daquela questão, porque se eles definirem o de um, né, todos vão aproveitar uma anulação de questão e tal. Mas é um momento muito importante também, porque às vezes você acertou 56 questões e depois das anulações, os recursos, você foi para 60. Então é um momento muito legal para você ficar atento, que você vai melhorar o teu desempenho e tudo aquilo que você, mesmo que você recorra de uma questão e não ganhe, entre aspas, aquilo ali você não esquece nunca mais. Eu lembro até a primeira vez que eu recorri, e foi na faculdade, eu fiz uma matéria que eu tinha ido muito bem, mas eu reprovei por falta na matéria. Direito Penal 1 ou 2, não, Direito Penal 2 ou 3, não lembro agora. E aí eu deixei isso pro último semestre. No último semestre eu fui lá, fui fazer, eu já tinha ido bem, minha nota média tinha sido tipo 9, 9,5, eu reprovei por falta. Uma besteira lá, reprovei por falta. E aí quando eu cheguei no final, primeira prova eu fui super bem, eram 2 provas por bimestre, e eu fazia numa turma que não era minha, por óbvio, né? Eu estava no último ano, fazia essa prova numa turma de segundo ano, terceiro ano, não sei. E tiveram um problema sério com o professor lá, e o professor deu uma sacaneada bonita mesmo, e reprovou tipo de 50 alunos, 48. Eu entrei nesse bolo. Prometeu a prova de um jeito, chegou com a prova de outro jeito, corrigiu de má vontade e tal, e a minha nota foi baixíssima, junto com a de quase todo mundo. Mas mesmo assim eu tinha um conhecimento bom, já tinha sido até monitor dessa matéria, monitor auxiliar de professor, e eu olhando ali questão por questão, eu falei, nossa, sei lá, minha nota era tipo 3, mais ou menos, não lembro agora. E eu precisava de 5 para passar. Eu falei assim, mas aqui no mínimo, assim, com muita má vontade eu posso tirar 7. Mas o professor era um promotor de justiça, né? Professor de direito penal, promotor de justiça, então era uma autoridade fora ali do meio acadêmico já tal. Alguém com um pouco de mau humor, assim, eu fiquei meio receoso. Quem que vai analisar isso? São os outros professores de direito penal que vão analisar, é uma banca. Então eu fiquei meio receoso, mas assim, falei, tenho que brigar por isso. Fui lá e fiz o recurso. E aí o que aconteceu? Deu certo. O próprio professor voltou atrás, deu a nota mínima que eu precisava, mas deu. Então eu comprei uma briga que valeu a pena. E assim a gente tem que fazer em todas as provas.
esse era um exemplo que eu preparei para falar até mais para o final, mas eu achei legal falar aqui. A gente tem que brigar por isso, a gente tem que brigar na hora do recurso, porque às vezes a gente consegue uma coisa que só a gente enxergou ali, consegue aquilo e aquilo é diferencial para a nossa carreira ali. Então, briguem por isso, fiquem atentos nesse pós-prova, façam recurso quando necessário. Nesse caso que eu contei, se eu não tivesse passado, eu ia perder minha formatura, ia perder minha turma. Então eu fui lá e falei, pô, tô com a razão, vou recorrer. Deu certo. O próprio, não precisei nem, não chegou aí para a segunda instância, digamos assim. Se o professor ele teria a chance de rever minha nota, senão iria para uma banca de professores. E ele mesmo reviu, então, e não gerou nenhum estresse. Depois, assim, encontrei ele durante a vida e não ficou de cara feia para mim nada. Imagine para uma banca que você nem conhece. Recorra, fala, vocês erraram, tá aqui, o fundamento tá aqui. Dá certo, todo concurso tem questão anulada. Ainda falando do pós-prova, então, terminando ali o momento da prova, você fez o teu primeiro ranking, a tua primeira análise de gabarito, viu que vai ter uma chance, já se prepare e comece a estudar para outra fase antes de todo mundo. Quando confirmar, então nem se fala, mas antecipa tudo isso que eu falei, tenta participar de ranking e tudo, para quanto antes sair estudando para as outras fases. Sempre fazendo uma reanálise do teu plano de estudos e seguindo em frente com aquilo que deu certo, mudando aquilo que não deu. Então é muito importante, repito, esse pós-prova. Para terminar a aula, eu trago a frase aqui do não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Eu devia ter deixado para falar aqui sobre o meu exemplo lá da época da faculdade, mas é isso. Se você não se opuser a um erro de uma banca numa prova, que você acha que é um erro, não por malandragem, vou tentar ganhar, não, você porra, vi que o cara fez errado mesmo aqui, a banca fez errado, se opõe àquilo, brigue, recorra, se tiver 2 instâncias, você não tiver êxito na primeira, recorra de novo. É muito difícil, mas se for uma coisa esdrúxula que está acontecendo, você ficou sabendo de uma situação que estão tentando favorecer familiares da banca, sei lá, recorra até para o judiciário. É difícil de ganhar assim para recorrer de uma questão da prova, mas de situações assim é possível. Eu mesmo fiz uma prova uma vez, que aí eles foram ver depois, eu tinha passado já para a segunda etapa, e estava feliz ali, e acabou nem acontecendo a segunda etapa desse concurso, nem sei o que deu depois, porque foram analisar o sobrinho do diretor-geral do órgão lá que estava fazendo o concurso, mais um não sei quem do prefeito da cidade, mais um outro de um desembargador, todos tiraram as notas iguais, acertando as mesmas questões. Empataram em primeiro lugar. Poxa, se ninguém se opusesse a isso, imagine que injustiça com todos os outros, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se opor aos erros e até aos malfeitos ali, mesmo quando a gente acha que a gente não tem muita chance, porque dá certo. Para ter um monte de anulação de questão é porque alguém vai pedir essa anulação. Então fique esperto, às vezes os professores dos cursinhos ajudam, até aqueles que não são alunos do cursinho, a preparar essas defesas de anulação de questões, etc. Então é muito importante isso também. Ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa continuidade, assim, né? Essa necessidade, às vezes, de fazer uma prova atrás da outra, tal. E aí já vamos encaminhando para as 2 últimas aulas depois, né? Então é a próxima aula, depois são mais 2, dessas 2 últimas com conteúdo inédito, coisa difícil de achar por aí. Na verdade, acham um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu peguei toda essa informação e condensei aqui para ser um diferencial que só você que chegou até aqui, que com certeza quem está até a 11ª aula vai até a 14ª, vai ter um diferencial enorme em relação a toda a concorrência. Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima.